Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente vai falar do caso Yara Gambirasio, o caso de uma moça, de uma menina de 13 anos, que foi encontrada sem vida depois de desaparecer na Itália, no ano de 2010. É um caso muito emblemático na Itália, principalmente por ter sido muito midiático e por ser também, assim, um grande mistério. Tem muita coisa nesse caso que não fecha, a conta não bate, muita coisa sem explicação. O principal suspeito da época chegou sim a ser preso, parece que está preso, mas tem gente que não acredita que foi ele que fez isso, tem gente que acredita na inocência dele, falha em exame de DNA supostamente, várias coisas assim que levantam a dúvida de se realmente foi ele que fez, se a situação aconteceu dessa forma. Ao que tudo indica, pelo que eu sei, ele nega até hoje que ele tenha feito isso. Ele tenta aí diversos recursos para provar a sua inocência, ou para pelo menos tentar ali amenizar a pena dele, que foi perpétua. Nesse caso, a gente já vai entender direitinho o que aconteceu mais detalhadamente durante esse caso e o que torna de fato ele ser um caso aí misterioso. Mas antes, se você não sabe como funciona o canal, a gente traz casos assim, que são misteriosos, que não tiveram alguma solução, ou no sentido que tem alguma ponta solta, alguma coisa sem resposta, ou até mesmo que as pessoas não acreditem na conclusão, na resposta que foi dada pelas autoridades, que nesse caso, pode até mesmo ter sido esclarecido juridicamente, ou as autoridades darem uma resposta, mas ao mesmo tempo, não é à toa que as pessoas falam muito ainda sobre esse caso, porque a sensação é que nada tá certo, Nada realmente combina e se explica e tem fundamento. Então, a gente faz o que nesses casos? A gente traz aqui esses casos, eu explico para vocês um resumo, Faço um resumo explicando o que aconteceu e a gente tenta entender aqui ou ver o que de fato aconteceu através das cartas do baralho cigano, geralmente conseguindo bastante informação. Ou, de fato, revelações aí através das cartas, previsões ou pelo menos confirmando, que nem nesse caso, as autoridades já deram uma resposta. Então, de repente, pode ser o caso de eu só vir confirmar aqui pra vocês, gente, foi esse moço mesmo ou não. Ele foi, no caso, uma pessoa ali que foi injustiçada ou que ele tá sendo culpado por algo que ele não fez. Então, tudo isso a gente consegue analisar, dar uma olhada através das cartas. Também trago previsões aqui Brasil, mundo, famosos. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, dá uma olhada já aqui no canal, que a gente tem bastante casos e vídeos aí. De repente tem algum assunto, algum vídeo que você tem interesse e curiosidade em saber, dá uma olhadinha já, dá uma maratonada aí no canal, se inscreve se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like já no início do vídeo, que é muito importante, ajuda na divulgação do vídeo do canal, ativa o sininho de notificação, que a YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso vocês na rede social que eu deixo na tela. Tem um link aqui embaixo também com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E é isso, vamos começar o nosso caso de hoje. Então, Yara Gambirasio era uma menina de 13 anos. Ela fazia ginástica artística, mas parece que ela teria uma competição, há poucos dias ali, do dia que ela desapareceu, que foi no dia 26 de novembro de 2010. Ela teria uma competição e parece que estavam precisando ali de um rádio. Não sei se ela emprestou, se ela foi levar lá para as pessoas que estavam lá treinando nesse ginásio. Então ela só foi lá levar esse rádio e ela voltaria muito rápido. Justamente com a demora dela, com o atraso dela, enfim, ela não aparecendo, os pais começaram a entrar em contato, porque sabiam que ela iria ali muito rápido, que não seria algo que ela iria ficar lá por muito tempo. Começam a ligar, tentar mandar mensagem, falar com ela, mas não tem retorno. O celular dela acaba ali sempre caindo na caixa postal. Até, que possivelmente ali eles entram em contato lá com o ginásio ou com o professor ali de ginástica dela. Ele diz sim que ela esteve lá, que ela teria treinado um pouco, Ele falou que aproveitou
que ela teria ido lá para que ela fizesse um treino rápido, já que eles teriam a competição, né, em poucos dias. E logo ela foi embora. Então, é isso, ele falou que ela tinha ido embora, os pais sabiam que ela não tinha chegado em casa, eles de repente estavam na esperança que ela estaria lá, mas não estava. Então não demorou muito, né, para um boletim aí de desaparecimento ser feito, para as buscas começarem. Em poucos dias aí as pessoas já estavam, inclusive, tendo uma comoção pública muito grande, não só das autoridades efetuarem essas buscas, mas também as pessoas dessa comunidade, desse lugar onde a Yara morava. Buscas foram feitas em vários lugares, assim, de forma muito grande mesmo, mas nada foi encontrado. E a Yara foi encontrada, na verdade, o corpo da Yara foi encontrado 3 meses depois, em fevereiro, se eu não me engano, no dia 26. Eu achei uma grande coincidência ela desaparecer no dia 26, no caso de novembro, e ser encontrada no dia 26 de fevereiro. Pelo menos foi a informação aí que eu encontrei a respeito disso. Então, ela foi encontrada a 10 quilômetros onde inicialmente ela estaria, que seria, né, nesse ginásio, que, se eu não me engano, ficava perto da casa dela. Então, até mesmo que bem distante, né? Inclusive, teoricamente, pelo que as autoridades dizem e as pessoas, né, que acompanharam ali todas as buscas, em um lugar em que eles analisaram muitas vezes, eles buscaram muitas vezes ela por ali. Então foi bem estranho, você sabe que você procurou ali, é como se você soubesse, que você tivesse a certeza que ali ela não estava. Então, levantando aí a possibilidade, né, ou dela não ter desencarnado no dia que ela desapareceu, ou de toda forma que foi colocado ali posteriormente ao seu desaparecimento, até mesmo ao seu desencarne. De repente, justamente por buscas está sendo feita, né, a pessoa que de repente fez isso com ela sabia, né, que estavam procurando, que tinha toda essa movimentação. Então, de repente, por receio de alguma coisa, de descobrirem alguma coisa, ou até mesmo de encontrarem, né, o corpo dela, essa pessoa pode ter deixado para colocar ela lá depois. Mas foi uma teoria, né, que levantaram, uma observação que fizeram a respeito disso também. O corpo da Yara apresentava vários cortes superficiais, vamos dizer assim, não tão profundos, pelo menos não para levar ao desencarne dela, para causar isso, e um ferimento na cabeça, que de certa forma era pior que os outros cortes, mas nenhum desses ferimentos seriam letais. Mas de repente o conjunto deles foi. A quantidade de ferimento pode ser que de certa forma ela não tivesse aguentado, de toda forma não sendo apenas por isso, ou os ferimentos em si não teriam sido apenas a causa do desencarne dela. Então a conclusão, né, conclusão das autoridades foi que provavelmente ela foi colocada ali ainda com vida, ou que pelo menos que tudo tivesse acontecido ali, mas que ela não teria perdido a vida em primeiro momento. Ela acabou desencarnando no processo, né, do tempo que ela ficou ali. Então, com aqueles ferimentos, ela fraca e o frio que fazia. Então, a conclusão foi que teria sido ali a combinação desses ferimentos mais o frio que teria levado aí à hipotermia. Então, sendo um trauma contuso e congelamento, pelo que as autoridades concluíram. Principalmente por ela ter ficado aqueles tempos ali, aqueles dias ali, sem comer e sem beber nada. Eu não sei se ela não conseguindo se mover, né, e buscar ajuda de repente, enfim. Não tinham sinais em primeiro momento de abuso íntimo mesmo, que essa tivesse sido a motivação, por exemplo. Mas foi encontrado ali DNA nas roupas íntimas dela e na calça legging dela. Então, acredito eu, né, que sendo sim exatamente aí
o tipo de DNA que vocês estão pensando, mas ao mesmo tempo, de repente, fisicamente, não tendo nenhuma prova disso. Isso, de certa forma, pode nos dizer sim, até mesmo excluindo possibilidades, enfim, do que poderia ter acontecido ou não com ela. Diversas pessoas foram colocadas ali como suspeitas. Gente, assim, a investigação durou realmente, assim, muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Mas tinha ali um principal suspeito, que como eles chegaram nele? DNA. Tinha essa questão do DNA, que foi encontrado nas roupas íntimas dela e na calça. Qualquer suspeito que aparecia, eles testavam para ver se era essa pessoa. Inclusive, várias pessoas se voluntariaram. Eu não sei se era um lugar pequeno onde ela morava, mas era tipo assim, se tornou um negócio do tipo, todo mundo tinha que fazer. Então, se você conhece o homem, você já foi lá fazer o exame de DNA para excluir ali, confirmar que de repente não foi você, de tão grande que foi a comoção popular. Então as pessoas, até mesmo por livre e espontânea vontade, estavam indo lá e fazendo esse exame de DNA para poder ficar tranquilo e poder dizer ali, provar para as pessoas que não tiveram nada a ver com isso. Então, assim, muitas pessoas foram testadas. E, se eu não me engano, eles conseguiram chegar a essa pessoa através de familiares. Então, por exemplo, testou um familiar e deu que compatível, mas nem tanto, não era aquela pessoa, as autoridades já sabiam que tinham que investigar aquela família, até chegar um moço chamado Máximo, que ele trabalhava com obra, inclusive e principalmente porque no corpo da Yara também foi encontrado, se eu não me engano, de algo que ela respirou, né, resíduo de obra. Então, também, né, dando match aí com relação a essa situação, fazendo sentido, não só com relação ao exame de DNA, e também com relação a essa questão da obra, né, o que foi achado no corpo dela e com que esse moço ele trabalhava. Só que ele sempre negou, né, sempre negou, dizendo que não era ele, que não tinha sido ele e tudo mais. Ele foi preso em 2014, julgado em 2015 e condenado em 2016. Então isso aconteceu no ano de 2010. Todos esses anos, esse caso assim, ele foi realmente um circo, tá? A gente sabe, a gente já cansou de ver também aqui no Brasil mesmo diversos casos que se tornaram midiáticos. E a confusão, muitas vezes, que acaba se tornando o caso de várias coisas sendo levantadas, especuladas e tudo mais, principalmente com relação à própria família da Yara, muita desconfiança a respeito deles, mas não no sentido que eles estivessem envolvidos, no sentido que eles sabiam o que tinha acontecido com ela, porque desde o início eles tratavam como se alguém tivesse pego ela, como se a certeza fosse essa, inclusive eles com medo de que os outros filhos deles estivessem em risco, inclusive, principalmente, tendo relação com a máfia italiana. Então, assim, é algo também, né, que já levantam aí teorias e especulações. A família quase não falava e quase não participava de nada com relação não só às buscas, mas, se eu não me engano, eles não foram nem no julgamento. Isso é muito estranho, no mínimo, assim, sabe? Não sei se outras situações ou outros casos eu cheguei a ver isso, mas geralmente a família quer sim estar presente, pelo menos alguém da família, né? Pai, mãe. Mas enfim, tudo isso levantou essas desconfianças com relação à família. Eles apresentando aí comportamento estranho, não querendo falar com a imprensa, principalmente quando ela estava sendo procurada, porque isso ajudaria bastante. A gente sabe que a participação da imprensa, você colocar o caso na mídia, você pedir uma atenção maior sobre a situação, mostrar ali a pessoa, mostrar que você está procurando a pessoa, pedindo, fazendo apelo aí para a população, e eles não fizeram. Se eu não me engano, teve uma vez que eles fizeram e ainda assim foi algo muito estranho. Eles deixaram claro que eles não iriam fazer mais, como se fosse assim algo que eles tivessem
fazendo por pressão, ou pelo menos para as pessoas pararem de falar. E mais uma vez, eles sempre com esse medo, não vamos esquecer que a gente tem outros filhos, vamos proteger os nossos outros filhos, que não sei o quê. Que se fosse algo aleatório ou algo que eles não soubessem o que seria, né? Não faz muito sentido eles estarem com esse medo tão específico, vamos dizer assim, como se fosse algo literalmente contra a família deles ou como se fosse algum tipo de retaliação. Então, diversas teorias foram criadas, né? Colocaram muito em dúvida com relação ao exame de DNA. Eu não sei se em algum momento durante esse caso alguma coisa nesse sentido aconteceu, tá? Com relação ao exame de DNA que acabaram descredibilizando. Então, uma coisa também que as pessoas querem saber é se esse exame de DNA ele não foi manipulado para dar-lhe o resultado que eles queriam. Acontece, tá, gente? Vocês podem ter certeza que isso acontece. Ou até mesmo alguma falha, algum erro, que é algo que acontece também. Eu não sei se em algum momento algum erro aconteceu. Eu acredito que é isso, porque a partir do momento que algum erro acontece, acaba descredibilizando qualquer coisa. Então, é isso em resumo, tá? Para vocês entenderem aí o que aconteceu, o que pode estar por trás desse caso e o que faz esse caso ser tão misterioso. Principalmente para quem não sabe nada a respeito desse caso, tá? Eu sei que se você conhece, se você sabe detalhes desse caso, você pode estar sentindo falta de algumas informações, mas como eu sempre falo aqui, eu tento fazer um resumo explicando a situação e o que faz desse caso ser um caso misterioso e até mesmo para eu conseguir pontuar aqui para vocês a respeito de coisas que eu vou falar que eu posso ver. Tá? É um caso bem grande, mais uma vez foram anos aí de diversas situações acontecendo, diversas teorias, diversos suspeitos, diversas situações mesmo. Então, se eu fosse explicar, ficaria enorme, eu acabaria perdendo tempo aqui da leitura. Mas vamos lá. Então, a gente vai começar aqui fazendo a tiragem para ver o que nos diz a respeito desse caso. Que realmente pode ter acontecido aí com a Yara, o que realmente aconteceu com ela. Qual pode ter sido a motivação, o que está por trás disso, se foi gente conhecida, se não foi, se foi gente de muito perto, se de repente a família sabe de alguma coisa, tá escondendo alguma coisa, enfim, várias possibilidades, né? Vamos ver aqui o que realmente aconteceu com Yara Gambirasio. Desapareceu no dia 26 de novembro de 2010. Que realmente aconteceu com Yara Gambirasio. Vamos lá. Perdão.
Deixa eu terminar de tirar aqui, tá? Vocês sabem que muitas vezes eu já vou falando logo, mas assim, tem coisa que eu prefiro ver antes de tudo pra acabar não falando que não devia, vamos dizer assim, né? Uma coisa, gente, que assim, eu sinceramente não vejo e não diria, não relacionaria nada com máfia. Não diria isso, tá? Assim, tudo bem, pode. Que uma coisa assim, a pessoa, quando ela tem culpa no cartório, vamos dizer assim, um exemplo, se você estiver fazendo alguma coisa errada, se você está envolvido com coisa errada e acontece alguma coisa com a sua família, com o seu filho, com seus pais, seja lá o que for, com alguém próximo, com a pessoa que você se relaciona, no primeiro momento você vai pensar, principalmente se de repente já tem alguma ameaça, você vai associar que é alguma coisa que tem contra você, que fizeram isso de repente para te punir com relação a alguma coisa. Então, pode ser que a família tivesse culpa no cartório nesse sentido, de por ter o rabo preso ou por ter alguma coisa negativa envolvendo, né, eles, ou por eles estarem inseridos em alguma coisa nesse sentido, pode ser que eles tivessem receio, sim. E que sim, de certa forma, eles estivessem escondendo alguma coisa nesse sentido e estivessem com medo, com receio. E além disso, eu acredito que, de certa forma, pode ser que eles tivessem sido, sim, ameaçados, que tivesse rolado alguma coisa nesse sentido, tá? Para que eles se sentissem dessa forma, porque eu também não vejo sendo à toa, eu vejo que eles têm motivo para isso e possivelmente por algum envolvimento negativo. Mas em contrapartida, eu não vejo que eles têm culpa ou relação ou envolvimento e até mesmo que tenha a ver com máfia, tá? Realmente é algo assim que eu descartaria. E também eu não diria que é esse moço, gente, assim. Eu tenho bastante receio, na verdade, de uma injustiça realmente estar sendo cometida, tá? E assim, algo bem complicado, porque, se eu não me engano, até mesmo esse moço ele poderia ter sido condenado à pena, né? Realmente ali que tivessem tirado a vida dele, que se eu não me engano, existe isso na Itália, ou pelo menos existia quando tudo isso aconteceu. Então era uma possibilidade. E também é algo assim que eu gostaria de falar com vocês. É nesse tipo de situação que a gente vê, tá? Tudo bem, você pode ter a sua opinião sobre isso. Gente, mas assim, isso não. Vou nem dizer que é correto, não vou fazer julgamento de valor no sentido de você achar que uma pessoa que fez isso, né, olho por olho, dente por dente, uma pessoa que fez isso merece isso também. Merece isso ou pior por ter feito algo com uma pessoa inocente e tudo mais, então deve pagar, assim, enfim. O que você acha, o que você considera sobre isso, beleza. Mas aí você é a favor de que um inocente desencarne por algo realmente que ele não fez. Gente, assim, eu tô... É muito, muito realmente ruim e delicado. Eu acho que de tudo, beleza, né? Enfim, foi uma situação... a Yara, ela foi uma vítima, mas estão fazendo possivelmente, tá? Desse moço também, mais uma vítima dessa situação. Justamente, e
provavelmente porque eles precisavam encontrar um culpado, ou encerrar logo o caso, ou até mesmo, de repente, mostrar competência, vamos dizer assim. Eu fico... Gente, se tem realmente, assim, uma coisa que me abala também demais é a injustiça, tá? A pessoa, não só ela ser acusada de alguma coisa que ela não fez, mas ao mesmo tempo nesse sentido, sabe? O peso que tem essa situação. Imagina a pessoa presa, pagar a vida inteira por isso. Uma prisão perpétua. Até mesmo no sentido de que esse moço ele pudesse ter sido condenado a ter ali a sua vida tirada. Numa situação assim que ele sequer tem culpa nisso. É bem sério. Gente, é bem sério, assim. E eu imagino quantas vezes essa situação já não aconteceu, né? Com esses casos aí, em que as pessoas foram condenadas a essas penas, né? E eram inocentes. Muitas vezes aconteceu. E pelo menos isso não aconteceu nesse caso, mas ainda assim é provavelmente, pelo que eu tô vendo, tá? Uma pessoa que não fez pagando por uma coisa nesse nível. E além disso, é ter todo você ficar marcado por isso, né? A sua vida inteira. Obviamente também, assim, a gente que entende as questões a nível espirituais, né? Como que funciona e tudo mais. A gente sabe que, no fundo, ninguém é 100% inocente de nada, no sentido de que a gente só passa por aquilo que a gente merece de certa forma, mesmo que a gente acredite que a gente não merece nessa vida, por considerar ser uma boa pessoa e tudo mais, às vezes faz parte do seu karma, às vezes era uma coisa que você sabia que você ia passar, ou que você precisava passar para sua evolução, para o seu aprendizado. Então, são os primeiros pontos, né, a se confirmar e dizer aqui para vocês, tá? Então vamos lá, recapitulando. Máfia, não vejo que não tem relação nenhuma. Família, não vejo que tem culpa, apesar de ter aí suas questões, ó. Por exemplo, provavelmente tinha alguma coisa a se explicar e realmente dar satisfação aí pra polícia, por exemplo, mas enfim. Tanto que temeu, né? Aquilo, quem não deve não teme. Mas não com relação a ela em si, com relação a outras coisas que pode ser que esteja envolvida. Por isso, realmente temendo. Com relação a tudo isso, podendo achar até mesmo que eles estavam em perigo também. E esse moço tem grande chance dele ser inocente. Tem grande chance dele ser inocente, gente. Isso é, assim, isso é absurdo. E essa moça tem grande chance dela ter sido traída. Dela ter sido traída por alguém que ela conhecia, que ela confiava e que provavelmente ela gostava. Eu não sei se de certa forma alguém por quem ela tinha sentimento mesmo, e eu digo num sentido mesmo amoroso, tá? Ou de certa forma que ela tinha um relacionamento, mas me fala de traição. Mas traição no sentido da pessoa, daquilo vir do Judas, sabe? Provavelmente alguém dali mesmo. Alguém dali mesmo, no que eu digo, ou que estava dentro daquele ginásio, naquele dia, tá? Ou que até mesmo é dali. Porque muitas vezes, não necessariamente a pessoa é dali no sentido que a pessoa trabalha ali, estuda ali, treina ali, seja lá o que for. Mas a pessoa poderia estar lá naquele dia ou entende estar presente naquele momento. Mas
alguém muito próximo dela. E até mesmo assim, seria de repente uma questão a se analisar, porque provavelmente essa moça ela foi atraída para essa situação. Então, quem e como, de que forma chamou? Quem foi que pediu esse rádio para essa moça? Quem foi que atraiu ela para lá? E pode ser sim que alguém saiba, no sentido ou dessa pessoa não ter feito sozinho, tá? Ou alguém viu, ou alguém sabe, ou até mesmo algo que essa pessoa não fez só. Porque, né, tem coisas que me falam sobre isso aqui. De toda forma, eu não diria que, por exemplo, isso aconteceu lá. Eu vejo que provavelmente ela foi levada para algum lugar. Pode ter sido, sim, tipo uma construção, por exemplo. Mas eu vejo ela sendo levada para algum lugar. Provavelmente com o seu consentimento. Pode ser que não tivesse sido nada forçado, principalmente ela ir a esse lugar, por exemplo, seja lá o que for, até mesmo resolver acompanhar essa pessoa, porque eu vejo ela meio que sendo enganada, sei lá. Pode ter havido um conflito, sim, uma briga, um desentendimento, eu não sei se ela negando algo com relação a essa pessoa. Eu teria, de toda forma, focado ou investigado mais, ou se tivesse algo que eu pudesse aconselhar, seria investigar muito mais onde ela estava, com as pessoas que ela estava. Dificilmente algo indo além disso. E muita coisa, infelizmente, pode ter acontecido depois do desencarne dessa moça até, tá? Aí eu não sei se de repente alguém ali vendo, ou até mesmo descobrindo ali ela, o corpo dela, mas pode ser que alguma coisa mais pode ter acontecido nesse sentido, sabe? E infelizmente, gente, tem gente que faz esse tipo de coisa, até mesmo, enfim, que fazem coisas bem ruins, quando vem que a pessoa tá ali numa situação de vulnerabilidade, né? E acaba se aproveitando da situação, tá? Enfim, isso é um ponto que eu gostaria de levantar aqui com vocês também. Então, eu levaria muito mais em consideração, por exemplo, pessoas que ela pudesse ter algum tipo de relação, contato mais próximo, vamos dizer assim, principalmente as pessoas que estavam lá com ela naquele dia, tá? Tem coisas que me falam muito mais a respeito disso aqui. Eu realmente apontaria e diria assim que pode ser que o exame de DNA, ou que da forma que foi feito, que foi manipulado, seja lá o que for, tá? E eu acredito muito mais nisso. Muito mais nisso. Pode ser que não tenha sido proposital, vamos dizer assim, para a polícia, ou até mesmo que eles tivessem falsificado alguma coisa, mas de repente da forma que eles fizeram, eles sabiam que algo poderia dar errado, ou que poderia até mesmo ser que não servisse para o propósito, ou que de certa forma invalidasse. Um exemplo que eu tô tentando passar para vocês, a forma que eu tô vendo e a forma que eu senti aqui. Um exemplo: você sabe que o negócio ele deve ser feito dessa forma, tá? Você deve manipular isso aqui. Se você pegar isso aqui assim, com as mãos, sem luva, você vai prejudicar completamente o resultado disso aqui. Agora, se você fizer direito, pegar a luvinha e tudo mais, não, você sabe que você vai ter o resultado correto. Entendem isso? De uma forma técnica, algo técnico. Não tô falando justamente isso dessa forma, tá? Algo técnico, a forma de fazer, como precisa ser feito, pode ser que não tivesse sido feito da forma correta. Eles sabiam disso. Isso foi sim consciente.
não só sabiam quanto assumiram o risco disso. E aí, quando saiu o resultado favorável ao que eles gostariam que fosse, eles sequer cogitaram a possibilidade ou até mesmo anularam, sabendo que não foi feito da forma que deveria, porque deu o resultado que eles gostariam que tivesse sido, porque foi conveniente. Entende? Se não, de repente, se tivesse dado inconclusivo, se tivesse dado negativo, sei lá, para o que eles queriam, aí agora vamos fazer outro, porque só pode estar errado. Entendem? Aí é complicado também. Mas, sim, pode ser que o exame de DNA fosse a chave para eles resolverem a questão, a situação. Eles estavam ali mesmo com o DNA do suspeito, mas ao mesmo tempo algo pode ter saído de controle da forma que eles fizeram. Então também eu não digo que prenderam esse moço sabendo que não tinha sido eles. É muito ele, né, no caso. É muito mais confortável, no caso, quando a polícia, a autoridade ou a pessoa ela já tem uma desconfiança e vem algo para confirmar aquilo ou tudo que pudesse colaborar com aquela teoria. E realmente, assim, já querendo solucionar, já querendo resolver, é isso mesmo. E, tipo, também, né, não fazendo muita questão, até porque não é o deles que tá na reta, não são eles que vão ficar ali presos a vida inteira por algo que não fez. E, Jéssica, o que te leva a crer que essa pessoa ela tem grande chance de ter, realmente, de ser uma pessoa inocente, de não ter feito nada? Primeiro que eu vejo que quem fez foi uma pessoa próxima dela, que ela gostava, que ela confiava. Não tem nem o que falar a respeito disso, tá? Era uma pessoa que possivelmente já estava planejando ou premeditando isso. Eu acredito sim, gente, que foi a motivação, né, que foi sexual, ou que tivesse tudo para realmente ser isso. Que foi por isso. Eu não sei se as autoridades não conseguindo ver, ou pelo tempo que o corpo dela ficou lá e tudo mais, mas eu diria sim que alguma coisa aconteceu, tá? Mesmo que ela pode ter sido, sim, né, abusada dessa forma. E principalmente após um conflito, tá? Alguma coisa aconteceu. Essa pessoa, de repente, pode ter forçado alguma coisa, porque já era algo premeditado, enfim, que a pessoa já queria. E aí, ela não querendo, ela não aceitando, um conflito pode ter acontecido no sentido dessa pessoa realmente aí resolver fazer algo contra ela. As coisas podem ter saído de controle. Eu não vejo que a intenção foi de tirar a vida, tá? Eu vejo muito mais que foi algo que, de repente, ali no momento de surto da pessoa, mas não no sentido que isso tira a responsabilidade da pessoa, tá? Mas eu não vejo que a intenção foi tirar a vida dela. O que foi premeditado foi o ato. E ela ter sido levada pra lá, tá? Isso sim, isso foi premeditado. Agora, tirar a vida, não. Pelo menos eu não vejo isso. De repente, se ela tivesse colaborado ou feito o que a pessoa queria, pode ser que isso não tivesse acontecido. Mais uma vez, eu não tô colocando a culpa nela, não tô dizendo que é certo, que é errado, nada disso. Tô explicando o cenário pra vocês. Justamente pela intenção não ter sido tirar a vida dela. Pode ser que foi consequência. E também por ela ter ido de livre e espontânea vontade. É algo que fortalece isso que eu tô vendo. Uma coisa que colabora com isso, tá? Que faz sentido. Primeiro eu ver isso, que foi alguém próximo, alguém que ela tinha sentimento, alguém que ela gostava, né, que ela tinha confiança, alguém próximo mesmo. Ela indo por livre e espontânea vontade, acompanhando essa pessoa. E, além disso, eu vendo aqui me mostrando a respeito dessa pessoa, tá? Com relação à justiça. Ó, cartinha da criança, ao lado da cartinha da montanha aqui, que fala de justiça, né? Mostrando completamente o cenário dessa pessoa.
sendo inocente, tá, gente? Não tem nem o que falar, ó. Nem o que falar mesmo, tá? Isso afetando e prejudicando ele. Isso aqui é ele nessa situação, tá? No caso, o homem que tá preso. Ó. Tá vendo? Eu diria, além de tudo, que pode ter uma mulher que tem relação com isso. Porque por mais que tudo me mostre, me fale a respeito de um homem, da forma, de repente, como tudo aconteceu, ou quem realmente fez, pode ser que uma mulher esteja envolvida nisso de alguma forma, tá? Agora vamos ver aqui. Vamos ver se as cartas mostram aqui se isso vai ser trazido à tona, até mesmo se essa pessoa que tá presa lá vai conseguir provar a sua inocência, né? Vamos ver aqui se Máximo vai conseguir provar a sua inocência. Vamos ver aqui. Vai conseguir provar a inocência dele. Vai conseguir aí ser solto. E acredito eu que isso só acontecendo, né? Se encontrarem aí o verdadeiro culpado ou alguma coisa nova aparecer. Ó, mais uma vez, hein? Pode ser, gente, que... Como eu falei pra vocês, né? Alguém sabe realmente o que aconteceu. Pode ser que em algum momento alguém fale. Alguém que sabe, alguém que viu, alguém que estava presente, seja lá o que for. Quem realmente fez, né? Pode ser que em algum momento, sim, isso seja trazido à tona. Sim, eu vejo que, e diria, que alguma coisa ainda vai acontecer a respeito desse caso. A gente ainda vai ter novidade aí sobre ele, sim, tá? Alguém pode falar alguma coisa, de alguma forma, através de alguém, alguma coisa ainda vai aparecer. Esse caso, sim, tem tudo para se esclarecer e ser solucionado. Pode ser ainda, de repente, através de exame de DNA? Pode, tá? De certa forma, terem aí essa confirmação, ou através de alguém da família, por exemplo, tá? Que de certa forma é o mesmo aspecto, né? Coisa genética, mostrando justamente aí a origem familiar da pessoa. Eu só espero que não seja tarde demais para esse moço quando isso acontecer, mas eu acredito que a verdade ainda vai aparecer, tá? E pode ser sim que esse moço consiga provar a inocência dele, ó. Tem nem que falar mais uma vez aí mostrando pra vocês, tá? Gente, que situação, tá? Eu tenho, assim, quase certeza que esse moço é inocente. E porque quase não posso afirmar nada, não posso provar nada, tá? É a minha interpretação a respeito do que eu estou vendo, tá bom? Mas é isso. Assim, pelo que as cartas estão mostrando, tem grande chance desse moço ser inocente. E simplesmente chocada com essa situação, de pensar nesse moço passando por essa situação. Mas enfim, tem grande chance sim de ser solucionado ainda. Eu vejo que alguma coisa ainda vai aparecer, vai ter uma reviravolta nesse caso e as coisas vão se esclarecer, sim, tá? Me diz aí nos comentários o que você pensa a respeito desse caso. Espero que eu tenha esclarecido a maior parte das dúvidas de vocês, mesmo que não todas, assim como eu falo pra vocês, eu não posso dar todas as respostas, mas de toda forma espero que tenha ajudado, que tenha ficado claro. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários. Também não se esqueça de dar a sugestão de vocês para os próximos vídeos, deixar o seu like, se você não deixou no início do vídeo. E é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima.